Então, galera, hoje eu estou aqui para falar com vocês em relação ao Enem, o Enem 2024, principalmente no primeiro dia de Enem, que a gente tem linguagens, redação e humanas. São áreas importantes, né? Todas, na verdade, são importantes, mas eu vou falar em especial de cada um em particular, né, no caso, para poder passar dicas mesmo e mostrar como você pode estudar de uma maneira muito mais prática e melhor para ser aprovado no Enem, tá certo? Depois eu vou soltar um outro vídeo falando do segundo dia de Enem, com matemática e natureza, com biologia, física e química. Mas nesse vídeo eu vou dar um foco maior nessas três áreas, né, em linguagens, redação e humanas, porque é o primeiro dia de Enem. Eu vou falar em relação a cada uma delas, vou passar os assuntos mais cobrados em cada área, né, em linguagens e humanas. Vou falar também como você pode estudar redação de uma maneira muito melhor e mais inteligente também, para você conseguir otimizar e ter melhores resultados, né, em relação a isso, as notas e tudo, de acordo com o seu processo de estudo. Mas também eu vou mostrar como você pode estudar de uma maneira muito... porque você vai perceber essa diferença. Em humanas tem umas diferenças uma diferença que eu digo em relação ao estudo, que é diferente, que é totalmente, digamos assim, é um formato diferente do que a gente estudaria para linguagens, né? Claro que tem algumas semelhanças, mas também vão ter diferenças que eu vou soltar aqui nesse vídeo para vocês, tá certo? Então vamos lá. Eu vou começar primeiro com redação, certo? Eu acho que vou deixar linguagens e humanas para o final, porque eu vou mostrar um pouco dessa diferença e dessas semelhanças entre cada uma delas. E na forma de estudo também. E aí como eu falei, vou soltar também a questão dos assuntos mais cobrados. Mas vamos lá. Vamos falar primeiro sobre redação. O que você tem que fazer para estudar melhor, para poder ter um melhor desempenho e para conseguir tirar uma nota ali pelo menos mais de 800. Eu acho que mais de 800 já está perfeito na redação. Talvez, se você queira fazer medicina, eu acho que mais de 900 é o ideal, né? Mas mais de 800 para mim já está incrível. E aí vamos lá. Eu digo até por mim, quem já me acompanha aqui no canal sabe disso, que eu sempre tive muita dificuldade em redação. Já cheguei a tirar 600 e 680 no início, né? Logo no início mesmo, quando eu estava na escola, eu não sabia nada de redação. E aí eu fui aprendendo, fui melhorando com o tempo, né? Treinando, praticando e não desistindo. Toda semana eu tinha que fazer, tinha que entregar para a professora em torno de 1 e 2 redações. E isso foi me ajudando muito, porque, detalhe, eu fazia a redação, mas quando eu recebia ela corrigida, eu tentava não cometer aquele mesmo erro que eu já tinha feito na primeira redação. Então, na outra semana, na semana seguinte, eu já fazia a nova redação corrigindo o erro da primeira semana que eu tinha cometido. Então, isso foi me ajudando. Ter essa constância, essa rotina em fazer redação toda semana, mas também corrigindo as minhas falhas, os meus erros. Porque foi assim que eu fui aprendendo de fato, porque às vezes a gente tem muito isso em mente, né? Tô fazendo uma redação por semana, já tá de boa, tá ok. Não, você também tem que corrigir seus erros. E aí foi isso que eu fiz. Eu não foquei muito na parte teórica. Tem professores e pessoas que dizem que e na verdade eu concordo também. Você também tem que saber a teoria, porque eu acho que também não tem muita lógica você fazer redação, né, estudar ali tudo, praticar, sendo que você não tenha uma boa base teórica, se você não conhece quais são as competências, os critérios de avaliação, é muito importante, mas esse não foi o meu foco 100%. O meu foco foi justamente a parte prática, foi treinar. Então, eu fui aprendendo ali, no dia a dia, e aí com isso eu ia mesclando com a parte teórica. Eu estudei as competências, a competência 1, 2, 3, 4 e 5 da redação do Enem, né? A gente sabe, de uma forma bem resumida, gente. A competência 1 diz respeito às questões de ortografia, vocabulário, como você organiza as ideias no seu texto, certo? A competência 2 diz respeito à tipologia textual, dissertativa, argumentativa, né? Como você estrutura e organiza. A competência 3 é em relação à argumentação. Tem a questão também dos repertórios, que eu esqueci de falar, né? Da competência 2. A competência 3 é em relação à argumentação, quando você traz exemplos, explica o tema, né? E a competência 4 é em relação a recursos coesivos, né, os conectivos, quando você usa o conectivo ali para linkar e relacionar ideias distintas no seu texto, ou ideias complementares, por aí vai. E por fim, a competência 5, que está relacionada à conclusão. Então, são essas as competências que você também tem que ter em mente, que você precisa dar uma olhada, seria a base, né, a parte teórica para você estudar, porque quando você está fazendo a redação
e você já tem isso internalizado, quando você sabe o que é cobrado em cada competência, porque cada competência vale 200 pontos. Então, quando você já sabe como funciona cada competência, né, e aí 200 mais 200 mais 200 mais 200 mais 200 dá 1000. Quando você sabe disso, fica muito melhor, porque você está fazendo a redação, tendo consciência das competências, e faz com que você produza de uma maneira muito mais consciente, ativa, sabendo o que você está fazendo. Então a chance de você gabaritar, de você atingir a nota máxima naquela competência é maior, né? Então seria uma ótima dica isso aí, de você focar na parte teórica, nessa questão das competências e tudo, dos critérios de avaliação, mas também não se restringir e nem se limitar a isso. Focar na parte prática, que também é muito importante, né? Treinar e corrigir os seus erros. Eu acho que não tem muito segredo como eu posso dizer, na redação assim, é mais treino mesmo. É bem semelhante com matemática, que eu vou falar depois no outro vídeo, mas é prática. Tem que treinar, tem que fazer redação, pegar vários temas e treinar também a argumentação, treinar o repertório sociocultural, usar o modelo pronto para você já ter um suporte, né, uma estrutura completa, para você não ter que se preocupar depois. É o que eu sempre digo também, o modelo pronto ajuda demais, mas você também tem que fazer a sua parte. Tem que argumentar, tem que falar do tema. E isso você só vai ganhar domínio e experiência conforme você for ali, né, estudando e praticando e fazendo as redações. Mas de um modo geral é isso. Ali agora no momento para valer, isso que eu falei da redação é no estudo em si, certo? Indo agora no momento de fazer o texto, ali tipo, para valer no Enem, algumas dicas que eu recomendo. Também é muito particular. Eu também não posso falar, ó fulano, faça isso, porque desse jeito você vai fazer uma ótima redação. É muito, como eu posso dizer, isso, é particular. Cada um tem um jeito, tem uma forma única de poder, de fazer ali a redação para valer. Então, eu vou te passar a minha experiência, como é que eu faço. Se você quiser fazer, testar e sentir que realmente funciona contigo, ótimo, beleza, aplica aí nos seus estudos, quando você estiver fazendo a redação. Mas se você sente que não é muito a sua praia, que não é muito a sua cara, que não funciona para você, tudo bem também, certo? Mas aí tem uma experiência, uma dica que eu vou te passar e você opta, você coloca se você quiser nos seus estudos, tá certo? Eu faço assim, no dia. Quando eu abro a prova, eu já vou direto para o tema. Então eu vejo o tema da redação, né? Eu vejo o tema da redação, circulo, leio os textos motivadores, certo? E vou grifando palavras importantes, palavras-chave que têm relação com o tema. Depois disso, eu pego o rascunho e eu não faço a minha redação no rascunho para depois passar para o definitivo. Porque para mim isso eu estaria perdendo muito tempo. Então, para eu não perder tanto tempo assim, o que eu faço? Eu já vou direto para o rascunho, faço uma chuva de ideias, coloco tudo que eu sei, coloco a causa, a consequência, os argumentos que eu usaria, o repertório que eu usaria, né, que eu vou usar no caso, a conclusão, quem é um agente social, o que tem que ser feito, como vai ser feito, a finalidade, o fechamento. Eu já deixo tudo assim solto no rascunho e aí eu já vou direto para o definitivo, né, fazendo tudo isso, organizando as ideias, a chuva de ideias que eu coloquei no meu rascunho. Então eu não faço rascunho, eu só faço o rascunho que eu digo assim, eu não faço o texto todo no rascunho para depois ir para o definitivo. No rascunho, a folha do rascunho eu só uso mesmo para poder colocar essas informações, esses tópicos e posteriormente passar para o definitivo. Então essa é uma forma que eu encontrei para poder fazer a redação de uma maneira mais rápida, mais prática, estratégica, sem sofrer tanto e de maneira mais assim intencional, porque eu sei exatamente o que eu tenho que colocar. Eu já fiz aquela chuva de ideias. Então essa foi uma forma que eu encontrei que me ajudou muito e aí você pode colocar isso também na sua rotina, caso funcione ou você queira testar aí nos seus estudos, tá bom? Mas é isso, gente. Em redação não tem muito segredo. É tudo isso aí que eu falei, certo? Mas em caso de dúvidas, depois é só falar comigo nos comentários. Vamos agora para a parte de linguagens e de humanas. Como eu estudaria, o que eu faria na parte de linguagens e de humanas? Primeiro, eu vou passar aqui para vocês os assuntos mais cobrados, certo? Que são os assuntos mais cobrados em linguagens e humanas. Seguinte, linguagens. Variedades linguísticas, arte e cultura, estratégias argumentativas, interpretação de texto, linguagem digital, figuras de linguagem, funções da linguagem, gêneros literários, escolas literárias, certo? Essa é a parte de linguagens. Esse material aqui está no meu Instagram, viu? @PedroCartelli. Então, se você não me segue por lá, não me acompanha, dá uma olhada depois, que tem esse material e tem outros também, caso você queira salvar, são materiais gratuitos. E aí, gente, na parte de humanas, a gente tem, né, História Geral, História do Brasil, Filosofia, Sociologia e Geografia. Em História Geral, a gente tem
pré-história, Egito Antigo, Mesopotâmia e Pérsia, Grécia Antiga, civilização romana, Império Bizantino, sistema feudal, Baixa Idade Média, Renascimento e mercantilismo, absolutismo e Revolução Industrial, Iluminismo e independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa, Era Napoleônica e neocolonialismo, Primeira e Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Claro que tem outros também, né? A história é vasta, ampla, tem várias nuances, vários setores ali, ramificações, mas, de um modo geral, esses são os assuntos mais cobrados, que a gente mais vê na prova, certo? Aí em História do Brasil a gente tem, porque em História a gente tem História do Brasil e História Geral. Em História do Brasil, expansão mercantil, grandes navegações, sistema colonial, expansão territorial, economia mineradora, processo de independência, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado, República da Espada, República Oligárquica, Era Vargas, regime militar e Brasil atual. Aí em Geografia, agricultura, geografia urbana, geografia populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, fontes de energia, questão ambiental e atualidade. E por fim, na parte de filosofia e sociologia, a gente tem escola helenística, racionalismo moderno, escola sofística, Aristóteles, Sócrates e Platão, filosofia medieval e moderna, escola de Frankfurt, Kant e Nietzsche, sociologia contemporânea, cidadania, cultura e educação, política, poder e Estado, capitalismo, economia e sociedade, indústria cultural, Max Weber e o mundo globalizado. Bom, agora, depois dessa parte dos assuntos mais cobrados, eu vou fazer como eu fiz em redação, né? Como eu falei para vocês. Na parte do estudo, pega esses assuntos que são mais cobrados e faz uma lista e segue esse cronograma na semana. Então deixe em torno de 1 dia, 2 dias na semana para você poder estar estudando isso, certo? Porque é uma ótima forma, e eu indico, para você, até mesmo para te guiar, para você saber o que você está estudando. Então, por exemplo, peguei aqui o assunto de escola helenística, estudei, fiz a atividade, fiz um resumo ali, um mapa mental, um flashcard para poder lembrar do assunto depois. Pronto, passa um xizinho, não preciso mais tocar nesse assunto, vamos para o próximo. Então é isso, você vai, é como se fosse uma gamificação, né? São várias tarefas, você vai fazendo na semana ali um cronograma de estudo com base nesses assuntos mais cobrados. Ainda nesse âmbito de estudo, o que eu recomendo? Na parte de história, né, história geral e história do Brasil, e em literatura, com escolas literárias, é importante, você não precisa decorar as datas, porque isso também não existe, né? Você não precisa também, é muita coisa. Mas o interessante é que você tenha pelo menos uma noção dos períodos e dos marcos mais importantes que ocorreram durante a história do período, e relacionando também com essa questão das escolas literárias, das características principais de cada uma, porque assim, quando você vai fazer a prova, você já consegue ter uma noção. Ah, bom, em 1800 estava acontecendo isso, então é mais provável que a alternativa correta esteja aqui entre A e B, porque fala sobre tal assunto, entendeu? É quando você tem uma noção ampla que faz com que você consiga encontrar a alternativa correta, porque você vai por associação. Então essa é uma ótima dica. Você não precisa também memorizar tudo, porque isso não existe e seria muito trabalhoso para você, mas você ter essa noção, não precisa decorar, isso que eu digo, não precisa decorar as datas, todas as datas, mas focar naqueles pontos mais importantes e no cenário geral, no contexto geral, porque desse jeito você já consegue garantir várias questões na prova, tanto em literatura como também em humanas. Essa seria uma semelhança entre humanas e linguagens, certo? Na parte de literatura. Uma outra semelhança também que eu vejo é em relação à interpretação de texto. Você não precisa ir nas questões de humanas e nem nas de linguagens, primeiro no texto, para depois ir para o enunciado, para depois ler as alternativas, para depois voltar para o texto, e aí você fica ali naquele ciclo, né, infinito, sem conseguir sair, perdido na questão, sem entender o que a questão está pedindo e sem encontrar a alternativa correta. Então, para você não correr esse risco, o que você tem que fazer? Vai primeiro para o enunciado, lê o que a questão está pedindo e depois você já vai para o texto, grifando as informações mais importantes para você encontrar a alternativa correta. Porque assim você vai otimizar tempo, porque você já está indo para o texto sabendo o que você está procurando, então você não vai ter que ler o texto, então você já está economizando tempo no Enem, que é um ponto muito importante também. E além de tudo isso, faz com que você encontre a alternativa correta de uma maneira muito mais prática e inteligente. Então essa seria uma ótima dica tanto para linguagens como também para humanas. Uma outra dica muito importante para essas duas áreas é em relação a passar a questão para o gabarito, né, a alternativa para o gabarito.
Se você já marcou ali a alternativa, que você sabe que é aquela, que você não vai mudar de ideia, passa direto para o gabarito. Não precisa ficar deixando para o final da prova, porque o tempo é o nosso maior inimigo, dependendo de como você resolve as questões. Então, para você não perder tempo, já passa direto para o gabarito. Vai ser um problema menos no final da prova, até porque você vai estar ansioso e vai estar desesperado, dependendo de quantas questões faltam, de como está seu rendimento ali na prova. E uma outra semelhança também entre linguagens e humanas, que eu diria para você, é em relação à forma como você está resolvendo as questões. Não precise ir primeiro para as questões difíceis. Inicia com as questões fáceis, para depois você ir para as difíceis, porque assim você vai ser coerente com o TRI ali, né, no caso de que você está conseguindo ser coerente mesmo, porque você está acertando fácil e está indo conforme o nível de dificuldade. Então, por exemplo, não tem muito sentido você acertar uma questão difícil e errar uma fácil. Vai dar a entender que você chutou e a sua nota cai. Então, vai primeiro para as questões fáceis e deixa as difíceis para o final. Até mesmo para você não ficar desestabilizado ali no momento. Peguei uma questão difícil, não consegui resolver, já fico desesperado, né, e já acho que não vou conseguir resolver mais nenhuma outra questão. Então, é muito importante também ter essa inteligência emocional para você conseguir saber administrar o tempo da prova e o seu rendimento, a sua forma de resolver as questões de um modo geral. Mas, para a gente finalizar aqui o vídeo, né, como eu falei também no início, é em relação às diferenças. Uma grande diferença entre humanas e linguagens é porque linguagens é mais treino. Claro que tem a parte teórica também, mas é mais parte prática. Resolver questões, fazer simulados, porque assim você vai ganhando o hábito de interpretar o texto. Já humanas não. Claro que humanas também tem, né? Não posso dizer que não tenha, que não tem isso, essa característica. Mas humanas, se você também não tem uma boa base teórica, se você não sabe o por trás ali do assunto, fica muito difícil de você encontrar a alternativa correta. Então tem essa diferença. Linguagens é mais parte prática, tem que resolver questões, fazer vários textos ali, né? Várias questões para você poder interpretar o texto e conseguir dominar isso, essa questão da interpretação do texto. Já humanas não. Claro que a interpretação de texto é importante, mas você também tem que ter ali, né, a base bem firmada, entender o assunto de geografia, de filosofia, de sociologia, para assim você conseguir resolver a questão, né, entendendo o que você estudou por trás, né, a base teórica. Mas é isso. Eu acho que o vídeo ficou até um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido de um modo geral. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só falar comigo aqui nos comentários, tá certo? Que eu respondo vocês. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.